De volta com o programa Universo Mais. Nas minhas redes sociais, eu abordei a pauta tão polêmica das adolescentes de Bauru que humilharam a amiga de 40 anos por estar começando, nessa fase da vida, uma faculdade, enfim. E eu trouxe também um outro ponto de vista que nós vamos abordar no próximo bloco, falando sobre a educação dos adolescentes, das crianças, que devemos ter mais atenção nesse ponto. Mas agora nós vamos conferir a entrevista que eu fiz com a psicoterapeuta, a doutora Patrícia. Ela que faz um trabalho brilhante provando que mulheres podem sim recalcular a rota após os 40, buscar uma formação e viver aí a melhor idade de forma mais plena e feliz. Confira. Ao meu lado, Patrícia Villanova, ela que atuou na parte de desenvolvimento humano a vida inteira, RH de grandes empresas, psicóloga, recentemente fez pós-graduação em gerontologia e vem abordar esse assunto tão importante que está tão em alta no momento, sobre recalcular a rota após os 35, 45, 50. Dá para recalcular, não dá, Paty? Oi, Dani, um prazer estar aqui falando sobre esse tema que é tão importante. Claro que dá para a gente recalcular a rota depois dos 40, 50, 60 anos, até porque a expectativa de vida aumentou. Então, de fato, nós vamos viver mais, né? E temos mais vida, isso significa que nós temos mais vida pela frente. Então, a idade, ela não é o limitador. O que acontece é um preconceito ainda de relacionar o envelhecer com adoecer. Sim. E por isso que é importante a gente ressignificar isso. Inclusive, eu posso trazer até dados para você. A gente já tem informações que até 2030 a gente vai ter mais pessoas acima de 60 anos do que criança até 14. Né? E que a ONU ela já decretou a década do envelhecimento saudável, de 2021 a 2030. Isso é uma sinalização, sociedade, indivíduo, se cuide, abre os olhos, né? Veja para o seu futuro, olhe para lá. Né? Como você quer chegar nesse futuro? Então, assim, a gente tem todo um potencial, né, de ser humano, até porque nós não perdemos a nossa personalidade de acordo com a idade que a gente tem. Com certeza, com certeza. Agora, eu sei que são multifatores que vai nos levar a um envelhecimento saudável, onde a gente possa curtir a vida. Agora, se eu puder elencar aqui 3 pilares, quais você colocaria? Dani, eu vou dizer a você que é adotar estilo de vida. É o propósito. É primeiro você aceitar que você vai envelhecer, né? E aí você construir o seu estilo de vida para este propósito. Então, assim, a gente fala muito, claro, de uma alimentação saudável, a gente fala de um exercício físico, isso não está relacionado diretamente à estética, né? Isso está relacionado a tratamento e a prevenção de doenças, inclusive fortalecimento da musculatura, por exemplo, numa velhice, ela vai até evitar risco de queda, por exemplo, né? Então, assim, depois dos 35 anos, a gente já começa a acontecer a perda da capacidade funcional natural. Isso não é doença, isso é um processo de desenvolvimento humano, é mais uma etapa da vida da gente. Mas é que as pessoas só param para se preocupar isso quando já chegam lá. Então, a dica que eu posso dar é a adoção dos hábitos, adotar os hábitos saudáveis, alimentação saudável, exercícios físicos, sim, praticar hobbies, incluir na sua rotina algo que lhe traga satisfação. Por vezes, por isso que é tão comum a gente ver transição de carreira. Sim. Não é? Então, por vezes, a gente abre mão daquilo que a gente gosta, a gente fez, de repente, uma escolha profissional baseada na necessidade, né? Ou até na falta de informação daquele momento, e chega na maturidade, é um momento que você está com outra cabeça, que você consegue reconhecer, se autoconhecer. Então, essa questão do autoconhecimento, ela vai fazer uma diferença. Estar em ciclo, seu ciclo social, né? Estar interagindo com pessoas, não perder esse vínculo. Então, tudo isso são atitudes que a gente pode fazer pela gente e para garantir aí esse envelhecimento saudável. Com certeza. Agora, homens e mulheres, quais são as principais diferenças na hora de lidar com essa fase da maturidade? Dani, historicamente, né, a condição do homem e da mulher ela já é diferente. Então, você percebe que o homem, ele já tem uma liberdade desde sempre,
Diferente da mulher, que ela precisa conquistar essa liberdade. E que geralmente ela está relacionada, sim, na maturidade. Depois que ela consegue se sentir dona do seu nariz, né? Que ela consegue vencer aí algumas obrigações legais ou sociais, vamos dizer assim. E aí ela se sente pronta para tomar novas decisões. Então isso é muito importante, a clareza desse processo, e isso se dá através do autoconhecimento também. Paty, quais são as principais queixas que chegam até você? No processo desse envelhecimento, veja só, existem muitas mudanças que acontecem na fase da maturidade, né? Então, por vezes, a gente fala do síndrome do ninho vazio, que é quando aquela etapa que os filhos saem de casa, e aí é você com você mesmo, para você enxergar, né? Acontece mais com mulheres, e as mães dedicou a vida para aquele filho, viveu para aquele filho, então e agora? Não tenho mais vida, porque eu não vivi a minha vida, eu vivi a vida em função daquele outro, daquele filho, e ele sai de casa, eu sinto esse espaço, o ninho vazio, né? Esse vazio, né, também não acontece com a aposentadoria, com deixar de trabalhar? Porque aí a rotina também dá um 360. Muito, Dani, muito. Inclusive, grandes fatores, né, de depressões são depois da aposentadoria, porque sente a falta. E não é a falta só do dinheiro, o fato do trabalho, da rotina, mas a falta do contato com pessoas, a falta de se sentir útil, do sentimento de utilidade, então não preste mais para nada. Mas tudo isso são preconceitos que começam com a própria pessoa, em aceitar essa fase do envelhecer, porque a beleza sim, mas a gente não enxerga isso dessa forma, a gente não conduz nossa vida, por isso que eu falei do estilo de vida, porque a gente precisa, na nossa rotina, incluir coisas que façam sentido para si, né? Para que quando a gente tenha uma mudança de rota, a gente não sinta essa falta, porque essa falta significa algo que você não direcionou. Exatamente, porque o deixar de trabalhar, ele tem que ser preenchido com aquelas coisas que vão fazer bem para a pessoa. Às vezes até, por exemplo, um artesanato, onde pode continuar rentabilizando ali, criar um hobby junto com uma renda, fazer ali chocolate, por aí vai, né? Se reinventar. Exato. Né, um trabalho voluntário, então assim, eu acho muito, o que começa, o que precisa é a fase da gente entender isso, cada um entender, e essas inquietações, ela acontece com a mudança do corpo, né, aí vem a menopausa, aí mudança de hormônio, e eu me acho, então tem a questão da beleza, também da ditadura da beleza, né, e aí nada contra a vaidade, eu acho que a gente precisa se cuidar sim, estar linda sempre, né, e buscar cada vez estar melhor, mas entender que existem fases que elas são normais, isso não deve ser uma paranoia, isso não deve ser um momento de vergonha, né, de você deixar de se relacionar, de ter o seu meio social pela sua aparência, porque você está com a vergonha daquela situação. Então, eu acho que essas são as principais questões. Sim. Que a gente comentou no começo da entrevista sobre o preconceito, mas muitas vezes o preconceito está mais na gente com essa fase da vida do que no outro. Dani, é muito comum a gente dizer assim, não tenho mais idade para usar essa roupa, não. Tô ficando velha. É coisa da idade. Né? É muito natural a gente ver essas frases que são preconceituosas, e a gente fala que o preconceito relacionado à idade, ela chama de itarismo ou idatismo, né? São essas, sutilmente, que a sociedade vem colocando, que a gente vem achando até graça, que a gente até reproduz isso, sem identificar o peso que isso tem, né? O impacto que isso tem na vida de pessoas, do nosso convívio até, e que entendendo que a gente, com essas falas, com essas limitações, a gente está prejudicando o nosso próprio futuro, porque a gente está falando da gente, né? Todo mundo vai envelhecer, mas eu acho que ainda é muito difícil as pessoas aceitarem o termo velhice ou velho, né? Parece que o velho é sempre o outro, então todo ambiente que tiver uma pessoa, pode ter uma de 60 e 61, a de 61 é a velha, né? Ninguém nem se titula velho, sempre é o outro. Então... E só envelhece quem tá vivo, então que maravilha é envelhecer, né? É sobre isso. Maravilha. Eu gostaria que você deixasse uma consideração final, uma mensagem para o nosso público que está nos assistindo. Eu queria pedir, né, que todos pudessem respeitar e não limitar ou classificar ninguém pela idade. Idade não significa nada. A idade não nos define.
Existem vidas e nós vamos viver muito, que possamos criar hábitos saudáveis para viver bem essa longevidade. Muito obrigada. E olha, a Patrícia atende online também, então para todas as cidades onde está chegando o sinal da TV Cultura Paulista, pode entrar em contato, endereço aí, na verdade o endereço da internet, o Instagram aí na tela para vocês, o WhatsApp. Patrícia, muito obrigada. Eu que agradeço, Dani, muito obrigada por essa pauta tão relevante. Patrícia, um beijo, adorei o nosso bate-papo. Nós vamos para um breve intervalo e volto com muito mais informação. Não sai daí que vocês vão conhecer a Janeide, que faz um trabalho incrível de coach familiar. Daqui a pouco.